Algumas histórias não pertencem ao mundo dos vivos, mas também nunca foram oficialmente enterradas. Elas ficam ali escondidas entre manchetes antigas, relatos mal explicados e o medo silencioso de quem jura que viu, mas nunca foi levado a sério. Hoje a gente vai voltar no tempo, mais precisamente para o ano de 1973, quando cidades do estado de São Paulo foram tomadas por boatos, pânico e um nome que ninguém conseguia esquecer, um nome que misturava elegância, estranheza e algo profundamente errado. Eles o chamavam de Barão Frank. O Brasil dos anos 70 era um país diferente. Menos tecnologia, pouca informação circulando e muito espaço para o medo crescer no escuro. Não existia internet para desmentir boato. Quando algo saía no jornal, aquilo virava verdade absoluta. E foi exatamente isso que aconteceu quando o jornal sensacionalista Notícias Populares de São Paulo começou a publicar manchetes assustadoras sobre um suposto médico vampiro. As matérias falavam de ataques noturnos, pessoas encontradas feridas, marcas profundas no pescoço e uma criatura que parecia não ser totalmente humana. O relato mais famoso e mais perturbador envolve um taxista chamado Valdemir Gomes de Oliveira. Valdemir trabalhava na madrugada quando pegou um passageiro em Ipaussu, interior de São Paulo. Um homem bem vestido, educado, sotaque estranho. Durante a conversa, o passageiro se apresentou como Barão Frank, um médico alemão aposentado. E curiosamente, corintiano fanático, eles conversaram sobre futebol, mulheres, a vida. Tudo parecia normal, tranquilo demais. Até que por volta das 2 da manhã, o carro apresentou um problema. O pneu furou na rodovia Raposo Tavares, próximo a São Roque, e foi ali, na beira da estrada, no silêncio da madrugada, que a história muda completamente. Segundo o relato de Valdemir, quando o passageiro saiu do carro, ele não parecia mais o mesmo homem. O corpo teria se curvado de forma estranha. O rosto mudou. Os olhos afundaram. A boca se abriu além do normal, presas. O Barão Frank teria avançado de forma brutal, tentando morder o pescoço do taxista. Valdemir entrou em luta, sentiu dor, sentiu sangue escorrer, sentiu o medo mais puro que alguém pode sentir. Ele conseguiu escapar correndo no escuro, desesperado, ferido, quando finalmente encontrou ajuda. Estava em choque, com marcas profundas no pescoço, compatíveis com mordidas. O relato chegou aos jornais e o pânico começou. Depois do caso de São Roque, outros relatos começaram a surgir. Em Osasco, o jornal estampou a manchete "O Vampiro de Osasco". Falava-se em mortes misteriosas, corpos encontrados sem sangue, pessoas atacadas à noite. Em Guarulhos, os relatos eram mais confusos, mas igualmente assustadores. Veterinários comentavam sobre animais encontrados mortos, com marcas estranhas no corpo. Pessoas juravam ter sido atacadas, mas nunca conseguiam provar o mais inquietante de tudo. Nenhuma prisão, nenhuma investigação aprofundada, nenhuma explicação oficial. Como se alguém tivesse simplesmente decidido deixar o assunto morrer. Com o passar do tempo, as manchetes pararam. O nome Barão Frank deixou de aparecer nos jornais. Os ataques cessaram ou pelo menos deixaram de ser noticiados. Alguns dizem que tudo não passou de histeria coletiva. Outros acreditam que o jornal exagerou. Mas há quem jure que algo muito real aconteceu naquela época e que talvez, por motivos que nunca vamos saber, a verdade tenha sido abafada. Hoje, mais de 50 anos depois, essa história ainda circula como lenda urbana, como sussurro, como aviso. Taxistas antigos dizem que nunca pegam passageiros estranhos de madrugada. Moradores do interior ainda falam do Barão Frank em voz baixa, porque dizem que algumas criaturas não precisam ser vistas o tempo todo para existir. Às vezes elas só precisam ser esquecidas. Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado. E um muitíssimo obrigado a todos os novos inscritos e seguidores. Vocês fazem esse projeto continuar vivo. Agora a gente quer conversar com você. De qual estado e cidade você está assistindo? Você já conhecia essa história do Barão Frank? Acha que foi lenda, exagero, ou algo real que nunca veio à tona? Deixa tudo nos comentários. A gente lê, responde e troca ideia com vocês. Se curtiu o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e seguir a gente.
porque toda semana tem uma nova prosa para arrepiar. Até a próxima história. E cuidado com quem você encontra na estrada quando a noite está silenciosa demais.